Após uma forte correção que se originou lá em janeiro deste ano, o Bitcoin começou a recuperar de forma vertiginosa e poderá fechar o mês de abril com uma alta tão expressiva quanto foi lá em novembro de 2024. Desde aquele período, nós não tínhamos tido uma apreciação tão significativa no preço do Bitcoin como nós estivemos vendo agora em abril de 2025. Mas será que essa alta que chegou a bater mais de 27% desde as mínimas no início desse mês é de fato sólida? Será mesmo que nós já ultrapassamos esse período de incerteza macroeconômica e que agora nós já poderemos emplacar uma tendência de alta que vai nos levar a uma próxima máxima histórica? É justamente sobre isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje e iremos abordar esse tema numa perspectiva mais on-chain, ou seja, nós iremos abordar alguns indicadores que são extraídos diretamente da rede do Bitcoin para compreender qual é o nível de atividade dentro da rede Bitcoin e principalmente qual é o nível de demanda que existe atualmente compradora, porque no final das contas é essa demanda compradora que vai impactar na precificação. Então fica até o final do vídeo que nós iremos destrinchar tudo isso, focando bastante em análise on-chain. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal do Block Trends para a gente continuar compartilhando esse material para você, e aproveita também para ativar o sininho, porque assim você recebe notificações quando nós publicarmos um novo material. Não se esqueça que a gente está sempre respondendo vocês nos comentários aí embaixo, então aproveita para também mandar aí as suas dúvidas e eu respondo cada um de vocês diretamente aqui nos comentários. O que a gente vai abordar hoje é algo que nós já tínhamos abordado anteriormente lá no Block Trends Pro, que é o nosso serviço de assinatura, onde boa parte desses gráficos e materiais são destrinchados de forma mais específica, são explicados de forma mais aprofundada. Então, se você quiser um serviço de assinatura que vai te explicar tudo que o Bitcoin está fazendo no atual momento, toda a estrutura macroeconômica e como se posicionar no meio disso, a gente recomenda o Block Trends Pro. Tudo isso que eu estou falando está aqui nos links da descrição e lá você vai ter todas as informações. O primeiro ponto que eu queria começar a falar aqui no vídeo de hoje é justamente sobre essa estrutura de atividade e volume de capital dentro da rede do Bitcoin. Por quê? Uma das principais coisas que nós precisamos rastrear quando estamos entendendo tendências de preço é justamente fluxo de capital, porque no final das contas o Bitcoin é um ativo que deriva estritamente de fluxo de capital, porque a sua oferta ela é programada, a sua oferta ela é já datada no código, ela já está escrita, ela não pode ser alterada, ela não pode ser movida. Isso significa que o Bitcoin tem uma oferta inelástica, ela não se movimenta, ela não muda de acordo com a perspectiva de cada período do ciclo, ela vai ser sempre a mesma, mas o que muda é de fato a demanda. E quando nós estamos falando de demanda, uma das principais formas de rastrear isso dentro da análise on-chain é através da capitalização realizada. A capitalização realizada, no final das contas, é basicamente o custo médio de aquisição das moedas on-chain, ou seja, aquilo que nós chamamos de preço realizado, vezes a quantidade de Bitcoin em circulação. Então, diferente da capitalização de mercado, que é basicamente a quantidade de Bitcoin que está emitida vezes o preço de tela, aqui nós não estamos vendo o preço de tela, estamos vendo aquilo que foi de fluxo on-chain, ou seja, o preço a qual esses Bitcoins se moveram dentro da rede do Bitcoin e não nas exchanges, não nas outras plataformas, como, por exemplo, a OKX, que é a plataforma que a gente utiliza aqui no Block Trends. Essa capitalização realizada, ela demonstra esses períodos de entrada de capital, como vocês podem ver aqui, entre janeiro e março, mais ou menos ali de 2024, foi um grande período de fluxo de capital entrando dentro da rede do Bitcoin com a chegada dos ETFs lá nos Estados Unidos, e depois outro grande fluxo de capital entrando dentro do Bitcoin ocorreu ali entre outubro e dezembro de 2024. Note que é justamente nesses períodos quando o Bitcoin está fazendo um rally de alta, ou seja, ele está dentro de uma tendência de alta bem forte, justamente por conta de que está entrando mais capital na rede do Bitcoin. Então, rastrear esse fluxo de capital acaba nos dizendo quando é que as tendências de altas são sólidas ou não. Por exemplo, aqui em junho, a gente começou a ter uma recuperação no volume de capital, mas logo depois uma forte queda nesse volume, como vocês podem ver em julho de 2024. Isso aqui já nos indicava de que aquele período não era um período de recuperação sólido. Nesse momento, tá? Então, no período atual que a gente está falando do Bitcoin, aqui em abril de 2025, a capitalização realizada já voltou a recuperar, já voltou a subir. Isso significa que esse fluxo já está voltando para a rede do Bitcoin, como você pode ver aqui nessa seta que eu marquei.
Entretanto, ainda não temos como saber propriamente se depois não irá reduzir. Só por esse gráfico, tá? Porque já existem outros gráficos que podem nos ajudar a compreender esse momento de forma mais específica, mesmo não tendo certeza se esse fluxo de capital vai continuar. Um desses gráficos é justamente a demanda aparente on-chain, que é um gráfico que a gente mandou agora essa semana lá no Block Trends Pro para os nossos assinantes. Se você tiver interesse no Block Trends Pro, tem aqui no link da descrição como obter todos esses dados, como acompanhar todas as nossas análises lá e saber como investir melhor no Bitcoin. Vou deixar aí tudo na descrição. Esse gráfico aqui, ele basicamente mede a demanda aparente de modo a compreender quanto da oferta de Bitcoin que esteve imóvel há mais de um ano em relação com a quantidade de Bitcoin que está sendo emitida na rede. Ou seja, quanto daquele Bitcoin que esteve parado voltou a se movimentar, quanto daquilo voltou a ter interesse de negociação, isso nós entendemos como demanda. Então, após um forte período de queda na demanda do Bitcoin, como vocês podem ver, nós estivemos crescendo demanda até mais ou menos fevereiro de 2025, a partir de março, queda muito significativa na demanda, mas vocês podem ver que aqui na variação de 30 dias, ela já tinha uma tendência de queda desde dezembro. Então, nós não conseguimos manter um crescimento de demanda desde dezembro, e isso daqui, obviamente, meses depois, impactou o preço do Bitcoin com a queda extremamente expressiva que nós vimos aí acontecer entre o início de março e o início de abril. Como vocês podem ver, esse é um gráfico, um indicador on-chain que tem uma alta relevância porque ele nos mostra justamente quando é que a queda na demanda começou a impactar na precificação do Bitcoin. O que está acontecendo agora? Qual é a demanda agora? A demanda agora ela volta a aparecer, isso significa que nós temos interesse de negociação no Bitcoin começando a se renovar, mas ainda é muito cedo para dizer que esse crescimento de demanda é extremamente positivo para a rede do Bitcoin. Por quê? Porque ainda é muito pouco, ainda é pouca demanda. Não vimos ainda o que seria o ideal de uma demanda mais significativa, como nós vimos aqui no final de outubro, tá? Então, vocês podem notar aqui que no final de outubro nós tivemos um pico de demanda e esse pico de demanda acabou gerando uma alta de preço extremamente significativa em novembro e em dezembro. Então, primeiro nós percebemos esse pico de demanda chegando na rede Bitcoin e depois nós percebemos que essa entrada de demanda inevitavelmente vai impactar na precificação semanas depois, ou meses depois, ou até mesmo de forma já imediata. E agora você me pergunta, quem é que está derivando, de onde é que está saindo essa demanda do Bitcoin atualmente, ou pelo menos essa entrada de capital que nós estivemos vendo aí nos últimos dias, nas últimas semanas? E, obviamente, tudo que eu estou mostrando aqui é das últimas semanas. Talvez se você estiver vendo esse vídeo muito depois, pode ser que isso já tenha alterado. Mas um dos pontos que nós estivemos citando para os nossos assinantes lá no Block Trends Pro é justamente essa dinâmica de onde é que está vindo essa demanda, porque é muito importante compreender se essa demanda ela é puramente especulativa de investidores de curto prazo, do varejo, ou se ela é uma demanda mais sofisticada. E quando eu falo em sofisticada, eu estou falando exatamente de investidores institucionais, de investidores grandes players do nosso mercado. E é por isso que existem outros indicadores on-chain que nós podemos utilizar para compreender qual o nível de demanda, qual o padrão, né, qual o tipo de demanda que nós estamos vendo nesse momento, que já está sendo refletida na demanda aparente e também nos indicadores de fluxo de capital. E para isso nós temos aqui um gráfico da Glassnode, que é o gráfico de tendência de acumulação, onde ele basicamente classifica por diferentes tipos de participantes da rede do Bitcoin, ou seja, por tamanhos, é aquela classificação clássica que muita gente já conhece das sardinhas, os peixes, os tubarões, as baleias, etc. E aqui nós percebemos que no padrão atual, tá? Então, nessa dinâmica atual que nós estamos vendo, atualmente nós temos um padrão de acumulação que está concentrado aqui, ó. Vocês podem ver que já se estende pelo menos ali desde a metade de abril até agora, um padrão de acumulação, e aqui eu tenho uma escala, tá? Essa escala significa que quanto mais azul, maior é o padrão de acumulação, quanto mais vermelho, maior é o padrão de distribuição, ou seja, distribuição são saídas de moedas desses participantes, e em azul é entrada de moeda nesses participantes. O que nós percebemos aqui
nas últimas semanas é que esse padrão de acumulação ele está mais focado ou mais concentrado em participantes que possuem mais de 100 BTC. Mais precisamente ainda, participantes que possuem mais de 10 mil Bitcoins, que são grandes players da rede, tá? E aqui, obviamente, nós estamos falando de grandes entidades da rede do Bitcoin que possuem mais de 1.000 Bitcoins, por exemplo, que é aquilo que nós chamamos como baleias. Então, sim, nesse momento, o padrão de acumulação atual é destinado, é derivado, na verdade, de acumulação institucional, acumulação por grandes participantes da rede do Bitcoin. E o resto, Cauê, você vai me perguntar agora. Bom, boa parte ainda, né? Então, uma grande parte, pelo menos em termos de quantidade de participantes, ainda é vendedor de moedas nessa estrutura atual. Principalmente participantes que possuem abaixo de 10 BTC, ou seja, pequenos investidores. Pequenos investidores que eu estou falando é basicamente investidores comuns, pessoas que não são empresas, não são fundos, não são instituições, tá? Esses participantes estão com padrão de distribuição, ou seja, eles estão vendendo moedas, enquanto aqui os grandes participantes da rede do Bitcoin estão acumulando. Isso é diferente daquilo que nós presenciamos entre janeiro e mais ou menos ali no início de abril, onde basicamente todo mundo estava vendendo Bitcoin. Então, nós tínhamos um padrão de distribuição muito intenso. Isso daqui fez com que o preço acabasse caindo. O preço está aqui embaixo, ó. Então, isso acabou fazendo com que o preço caísse. Agora, nós tivemos uma alta de preço com o varejo ainda vendendo. Isso significa que essa alta de preço foi derivada de acumulação de grandes participantes, de grandes players da rede do Bitcoin. Então, sim, essa alta atual está sendo derivada, está sendo construída e foi montada, né, pressionada por grandes participantes, aquilo que nós conhecemos como baleias do Bitcoin. Outro ponto que acaba corroborando com isso aqui que nós estamos falando é justamente o número de baleias dentro da rede do Bitcoin. Você pode ver aqui que existe um padrão de queda na quantidade, aqui em amarelo nós temos a quantidade de baleias, elas caem fortemente até janeiro, o preço do Bitcoin acaba lateralizando e depois caindo também, e a partir de mais ou menos março nós temos uma alta bem significativa na quantidade de baleias. Isso mostra que esses participantes estiveram comprando esse período de queda aqui no preço do Bitcoin, acaba corroborando com tudo aquilo que nós estivemos falando através do indicador anterior. Esses dois dados são extremamente importantes para nós entendermos quem é que está comprando Bitcoin, quem é que está vendendo Bitcoin nessa estrutura atual. Então, essa recuperação de preços que você está vendo agora, e que na verdade não é de agora, não é? Vocês podem ver que ela começa. Aqui nós temos já um crescimento a partir daqui do final de janeiro, a quantidade de baleias já vem crescendo aqui. E no final de janeiro foi justamente quando o preço do Bitcoin já começou a cair. Então você pode perceber que esses participantes, grandes players do mercado, eles não necessariamente compram exatamente o fundo, mas eles aproveitam tendências de queda para acumular e aproveitam tendências de alta para fazer o quê? Para distribuir. Você pode ver na linha amarela que esses participantes estiveram distribuindo moedas, ou seja, vendendo Bitcoin, enquanto o preço estava subindo aqui, né? Ou pelo menos até o ponto onde ele chegou nesse topo duplo e acabou tendo uma exaustão da força compradora. Então, nesse momento, né, obviamente, isso acaba sendo forças contrárias. Investidores de grande porte costumam distribuir quando investidores de pequeno porte estão acumulando. Você pode ver isso através desse gráfico, ó. Você pode ver que durante a alta de preço que começou em outubro, novembro e dezembro, boa parte dos pequenos players estava comprando, não pequenos, muito pequenos, porque nós também tínhamos baleias comprando, mas as mega whales, né, as mega baleias estiveram vendendo na sua grande totalidade. Muito cuidado, porque às vezes esses mais de 10 mil BTCs também podem ser fundos de investimento, ETFs, exchanges, etc. Tá? Então é preciso ter um pouco de atenção nessa parte. Mas isso demonstra que as grandes instituições elas têm um padrão de investimento que você pode copiar, que é justamente aproveitar momentos de alta para distribuir e aproveitar momentos de queda para acumular Bitcoin. E é justamente isso que nós estamos ensinando lá no Block Trends diariamente, mostrando esses dados para os nossos assinantes, explicando como esses dados impactam na precificação do Bitcoin e, mais importante, como tomar uma medida, como tomar ação
frente a esses dados. Não basta apenas ter os dados, não basta apenas ter as informações em mãos, se você não sabe o que fazer com essas informações, e é justamente isso que a gente ensina lá no Blocktrends Pro. Se você tiver interesse, se você quiser conhecer um pouco mais do nosso serviço de assinatura, eu vou deixar aqui na descrição todas as informações e você pode acompanhar tudo isso. Inclusive, nos próximos dias nós ainda estamos com uma promoção de desconto. Eu não sei quando é que você está assistindo esse vídeo, se tiver muito depois de eu ter publicado, já pode ter encerrado, mas eu recomendo que você corra lá e verifique que se há ainda esse desconto de 25% para acessar todos os nossos materiais, todos os cursos, comunidade, relatório, lives privadas, tudo aquilo que está disponível lá na nossa plataforma. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que você tenha entendido todas as informações que estiveram nele contidas. Caso você tenha dúvidas ou comentários, deixa aqui embaixo que eu respondo vocês, e não se esquece de deixar o seu like aqui para continuar fazendo com que esse conteúdo cresça e as pessoas saibam mais ainda sobre o Bitcoin. Muitíssimo obrigado e a gente se vê no próximo vídeo aqui do Blocktrends. Tchau!